Salve, salve pessoal, aqui é o professor Rafael Pereira e eu estou de volta para o segundo episódio sobre prevalência de lesão em praticantes de CrossFit. Bem, na postagem anterior a essa, eu falei sobre um artigo que foi feito em Portugal e que envolveu praticantes de CrossFit. Nessa postagem eu vou falar de um segundo artigo que foi publicado na mesma revista, o The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. E esse segundo artigo foi publicado no mesmo ano do anterior e com aspectos muito parecidos, apenas alguns detalhes metodológicos diferentes, e uma outra diferença é que esse estudo que eu vou falar hoje, ele foi feito na Itália. O anterior foi feito em Portugal e esse foi desenvolvido na Itália. Nesse estudo, a coleta de dados foi realizada em academias franqueadas a CrossFit e localizadas numa região do sul da Itália. Todas essas academias foram visitadas e os indivíduos que treinavam lá foram convidados a participar da pesquisa e a responder um questionário que era anônimo, ou seja, a pessoa respondia e entregava a ficha de avaliação e sem precisar se identificar. Os critérios que eles usaram para inclusão ou exclusão no estudo. As pessoas deveriam ter entre 18 e 40 anos de idade, então, diferentemente do estudo de Portugal, eles limitaram a idade superior a 40 anos de idade. As pessoas deveriam treinar CrossFit há pelo menos 6 meses e de forma ininterrupta, ou seja, se o indivíduo tivesse parado de treinar por um mês ou mais, nos últimos 6 meses, ela seria excluída, os dados dela não seriam analisados, ok? Um outro aspecto é que os indivíduos precisariam treinar pelo menos 2 vezes por semana, diferentemente do estudo anterior. São alguns detalhes metodológicos de diferença entre esses dois estudos. Considerando esses critérios listados, o que os autores identificaram? Eles tiveram 454 voluntários que preencheram o questionário de forma suficiente para que fosse realizada a análise. Então, uma amostra maior do que no estudo anterior. Destes, 71,6% eram homens. A média de idade das pessoas que participaram do questionário foi 28 anos. Uma média de idade jovem e o que é, de certa forma, esperado, dado o limite de 40 anos que eles estabeleceram, arbitrariamente estabeleceram. Em relação ao tempo de treinamento de CrossFit, os autores identificaram uma média de tempo de treino de 20 meses, com um desvio padrão de 14 meses. O que isso indica? Indica que esses indivíduos treinariam CrossFit aí, em média, esses indivíduos há aproximadamente 2 anos, mas com um desvio padrão muito grande. Isso indica que nesse estudo havia uma amostra bastante heterogênea em relação ao tempo de treinamento. Então, provavelmente, eles tinham indivíduos que, no caso, na média, treinavam há quase 2 anos, mas alguns indivíduos provavelmente treinavam há bem mais que 2 anos e outros lá 6 meses, que era o tempo limite que eles tinham para inclusão no estudo. O fato de haver essa dispersão muito grande no tempo de treinamento dos indivíduos que participaram no estudo, isso não é algo ruim. Nesse caso, é até bom no sentido de que dá para se ter uma noção, né, de influência, né, do treinamento de CrossFit para risco de lesão, que era o que eles estavam investigando, em pessoas que desde que estão treinando há pouco tempo até pessoas que já treinam há bastante tempo. Então isso é um aspecto bom em relação a esse estudo, dado que o tamanho amostral dele é razoavelmente bom, 454 pessoas. A diversidade de resultados desse estudo é muito grande, mas eu quero enfatizar aqui alguns aspectos que são relevantes desse estudo e o que eu considero que é o principal diferencial desse estudo em relação a todos os anteriores a esse, inclusive o estudo que eu comentei na primeira postagem desse episódio, que foi desenvolvido em Portugal. Primeira coisa que eu queria destacar é o que eles identificaram em relação à prevalência de lesão. Eles identificaram que 39,9% dos indivíduos que participaram desse estudo reportaram pelo menos uma lesão desde que começaram a treinar CrossFit. Um detalhe, não é lesão no último ano, e sim desde que começou a treinar CrossFit. Então, aquela história. Pode ter um indivíduo que treina há 6 meses e ele já teve uma lesão. Foi uma possibilidade do que deve ter acontecido. Assim como um indivíduo que treinava há 5 anos
e teve apenas uma lesão. Existe essa possibilidade também. E, baseado nessa questão, eles conseguiram fazer um cálculo de prevalência ao longo do tempo de treinamento. E eles constataram que essa prevalência ela foi de 0,23 lesões por ano de treinamento por indivíduo, ou seja, menos de uma lesão por ano de treinamento por indivíduo. Então, isso mostra que é uma prevalência de lesão que não é tão alta quanto se imagina quando se pensa em uma modalidade de treinamento de alta intensidade. Só para você ter noção, outras modalidades esportivas que muitas das vezes são taxadas como de menor risco em relação ao CrossFit, têm prevalências de lesão maiores do que essa. Não significa, eu não quero também aqui dizer que CrossFit não lesiona. Lesiona, tanto que 39% dos indivíduos tiveram pelo menos uma lesão. Mas toda modalidade esportiva impõe algum nível de risco de lesão, ok? A grande questão é que esse estudo traz dados que mostram que a prevalência de lesão por ano de treino por indivíduo não foi tão alta quanto se imaginava para uma modalidade esportiva que envolve exercícios de alta intensidade e muitos deles de alto impacto. Agora sim, vamos lá. Qual foi o resultado que foi o maior diferencial desse estudo em relação aos estudos prévios? E que eles já trazem no objetivo do estudo, um dos objetivos do estudo era justamente avaliar a influência de participação em programas que são denominados pela franquia CrossFit como on-ramp programs, que seriam programas de exercícios fundamentais, ou seja, exercícios de base para levantamento de peso olímpico e para exercícios ginásticos. Esses on-ramp programs são programas de exercício que giram em torno de 8 sessões de treinamento, que são para aprender a realizar exercícios básicos, né? De tirar o peso do chão, de agachar, de realizar movimentos para cima com os braços, né? E o peso para cima da cabeça. Então, trabalha-se a noção desses movimentos antes de se colocar cargas para realizar esses movimentos. Então, são exercícios fundamentais, tanto que muitas academias chamam, né, de aulas fundamentais ou aulas para iniciantes, mas a franquia denomina como on-ramp programs. E os autores desse estudo avaliaram, né, dentro do questionário, qual a prevalência de indivíduos que participaram efetivamente de on-ramp programs. E eles identificaram que 64,5% dos indivíduos participaram de on-ramp programs. Agora vem a questão. Eles aplicaram um modelo de regressão múltipla, onde se tenta identificar, regressão logística múltipla, onde se tenta identificar fatores que que consigam determinar um desfecho, no caso, lesão em quem treina CrossFit. E o achado principal que eles tiveram foi que a participação em programas de aulas fundamentais, né, os on-ramp programs, atuou ou produziu um efeito protetor em relação à chance de se ter lesão, ao risco de lesão. Antes desse estudo, eu não me recordo de ter identificado nenhum outro estudo na literatura que tivesse observado isso, ou que tivesse pelo menos investigado isso. E, por essa razão, esse estudo tem esse diferencial em relação aos anteriores a ele. Esse artigo, então, ele traz uma informação de que a participação nesses programas de exercícios fundamentais pode atuar como um fator de prevenção de lesões em praticantes de CrossFit. Qual é a mensagem, então, que fica a partir dessa informação? De que talvez valha a pena a participação de forma dedicada a programas de aulas fundamentais para a prevenção de lesão em quem se propõe a treinar CrossFit. Esse desenho de estudo, são chamados estudos transversais, como o caso desse que aplicou um questionário, eles são excelentes geradores de hipótese. E por essa razão, eles geram uma hipótese a partir disso daí, que é plausível a gente pensar numa hipótese que será que ter uma boa técnica, que é o que se ensina nas aulas fundamentais, pode prevenir lesão? Para confirmar isso, a gente precisaria fazer um estudo do tipo ensaio clínico randomizado, onde grupos de indivíduos participariam em aulas fundamentais e outro grupo não participariam e coloca eles para treinar durante um período de tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e acompanharia a ocorrência de lesão. Mas, enquanto não se tem isso, a hipótese de que talvez
uma boa técnica ou o ensino de uma boa técnica pode prevenir lesão, passa a ser aventado a partir dos resultados desse estudo. E aí uma outra questão, já que estudos transversais são excelentes geradores de hipótese, é uma hipótese que me vem quando eu leio esse estudo, que é de que, será que pessoas que já praticam CrossFit ou exercícios de alta intensidade constantemente variados, com uma lógica que a CrossFit aplica na sua metodologia, será que a realização de aulas de técnica, voltadas mais para técnica e sem carga, constantemente, ou seja, com alguma regularidade, poderia prevenir lesão em pessoas que já praticam CrossFit há bastante tempo? Essa é uma questão interessante, né? E se a gente considerar que o que foi identificado nesse estudo é que aulas de técnica, quando a pessoa inicia, podem prevenir lesão ao longo do tempo, será que se eu praticar mais aulas fundamentais, mesmo depois de já ter dominado algumas técnicas e eu for aperfeiçoando cada vez mais a técnica, isso pode me proporcionar algum grau de proteção? Fica a questão. Espero que tenha sido útil para você. Um grande abraço.